as pessoas, né? O livro, ele tem esse alcance. Nós vivemos num país enorme de diferenças intensas, né? Então, como o próprio lema da Policivitas, né, Gia, o conhecimento transforma. E o conhecimento transforma mesmo, né? Então, nós que temos uma trajetória ligada ao autismo, a gente não pode se calar diante dessa realidade tão desigual no nosso país, onde tantas famílias não têm acesso ao diagnóstico, onde tantas famílias não têm acesso ao tratamento e ao tratamento adequado, ao tratamento baseado nas práticas baseadas, repetindo, baseadas em evidência, né? Então, eu sou eternamente grata por ter uma editora do meu lado que me escuta, que nos apoia nessa causa do autismo, nos apoia em publicação de livros, nos apoia em eventos, em congressos, né? E eu acho que a gente, nós todos brasileiros ligados a essa área, a gente precisa lembrar desse compromisso com o nosso povo, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e com os nossos adultos. Então, o livro, ele é para isso, ele é para trazer informação. E aí eu selecionei esse super time, né? Que é um time, assim, de mães ativistas, né? De historiadora, que escreveu sobre isso, que é a Bruna, né? Fazendo uma trajetória das mães geladeira até as mães ativistas. Eu chego a me emocionar, porque eu vivi a época das mães geladeira, eu vivi a época em que as mães ouviam isso, né? Então é bacana ver hoje esse ativismo das mães que realmente tem mudado muito, né? E essas colegas brilhantes, a Sandra, a Cris, né? A Cláudia, que trabalham com o modelo TIT de uma forma inovadora, inclusive hoje já colocando ao lado do TIT estratégias da ABA, que é o protocolo da atualidade. O protocolo da atualidade é da integração das práticas baseadas em evidência, né? Então, nós temos aí uma série de capítulos, uma série de temas da atualidade que certamente vão poder ajudar a transformar um pouquinho a realidade que nós temos no nosso país. Né? Então, primeiramente, entender o autismo como ele é entendido hoje pela academia. O conceito mudou. Então, nós não podemos olhar para a pessoa com autismo como aquela pessoa que não quer se comunicar, ou que faz birra, ou que é teimosa, que só faz quando ela quer. Não. Nós sabemos que há questões neurobiológicas e genéticas que são tratadas no capítulo 1 pelo Dr. Gilberto. E essas questões, elas se manifestam por um sistema cognitivo, por uma mente que ela tem uma organização diferente. Tá? Então, não é melhor nem pior, não é isso que se trata aqui, mas de entender como é que é essa organização, porque essa organização é o que está por trás, é o que explica o sintoma comportamental. Então, hoje, nós temos que ir além do sintoma. Mas a criança não olha, o adulto não fala, né? Se automutila. Sim, mas nós precisamos tentar entender a razão deste comportamento. E o que os estudos mostram é que a razão deste comportamento, ela se situa no sistema cognitivo. Então, são várias disfunções neuropsicológicas essenciais para uma boa comunicação e uma boa aprendizagem que estão comprometidas de forma diferente, em alguns mais, em outros menos. Tá? Por isso que as terapias precisam ser individualizadas, mas grande parte dos problemas comportamentais, eles se explicam por questões cognitivas. Isso a Flávia Turini, no seu capítulo, discorre muito bem sobre isso. E as práticas baseadas em evidência, eu trabalho com o modelo TIT, mas como eu disse, hoje o protocolo é a integração do TIT com outras práticas baseadas em evidência. Grande parte dessas estratégias, elas podem ser resumidas numa palavra: tornar o mundo explícito. Como é que a gente ensina? Qual é a prática baseada em evidência para melhorar a comunicação de uma criança com autismo? Imagens. Quer coisa mais explícita que isso? E não é a partir de imagens que a academia comprovou que as crianças melhoram competências de comunicação, tá? Que adultos, a partir de organização do ambiente, a partir de uma rotina estruturada, a partir de uso de imagens, adultos são capazes de terem independência, de trabalharem, de namorarem, de ter vida sexual. Eu fiz um curso sobre sexualidade em que se ensina os adolescentes e os adultos
as regras, digamos, as normas de cada cultura em relação ao comportamento sexual por narrativas sociais. Quer algo mais explícito que isso? E não é dessa forma que a gente proporciona desenvolvimento. Então, para mim, é muito claro, assim, é o que eu proponho nesse livro, chamar o transtorno do espectro do autismo como transtorno do implícito, né? Não é que o sujeito não queira fazer tal coisa, ele não enxerga. Ele vai precisar que a gente ressalte, que a gente torne evidente, que talvez a gente pegue aquele comportamento ou aquele conceito e divida ele em vários passos e vai ensinando aos poucos, de forma evidente, né? Com imagens, com organização dos objetos, com dicas, com contextos, com uma palavra, com uma linguagem mais clara, uma linguagem mais metafórica, né? Então é essa a nossa proposta, assim, convidar o leitor para entender o transtorno do espectro do autismo como um transtorno essencialmente cognitivo e que temos aí uma mente com uma organização diferente, e essa mente precisa ser respeitada, e as estratégias de intervenção precisam compreender isso para promover o desenvolvimento. Até os dias de hoje a gente ainda não cura autismo, né? O futuro, quem sabe, se pesquisa sobre isso no mundo inteiro, mas o que nós fazemos, o que as práticas baseadas em evidência garantem é desenvolvimento. E é isso que a gente não pode deixar. Não importa o grau, claro que eu sei que importa, assim, mas de uma maneira filosófica. Não importa o grau, se é verbal, se não é verbal, a idade, né? O fundamental, o essencial é garantir desenvolvimento. E eu penso que para garantir desenvolvimento, precisamos entender essa mente mais que necessita do explícito, porque tem dificuldade de ler essas dicas que não são tão evidentes. Então, essa é a proposta do meu capítulo e as propostas de intervenção que vocês verão também, né? Então, a intervenção da Junara que ela faz na casa dela, a Fátima vai falar também de várias estratégias na realidade da Holanda, né? Que também tem relação com isso, a Sandra, a Cris, enfim, todos. Tá? Então, muito obrigada pela escuta e eu passo a palavra agora para a Bruna. Aí, professora, obrigado, doutora Viana. Deixa eu mandar o convite aqui para a Bruna. É genial esse nome, transtorno do implícito, traz uma vontade de saber o porquê desse termo aplicado ao livro. Obrigado, professora. Bruna, no nosso terceiro capítulo, no nosso segundo capítulo, perdão, você traz sobre as ações coletivas de mães autistas, desde 1980 até a Lei Berenice Piana. Eu queria que você falasse um pouquinho o que o leitor pode esperar do seu capítulo especificamente. Tá, então, primeiramente, bom dia a todos e a todas que estão aqui participando. Para mim é um orgulho enorme estar aqui e falar um pouquinho do meu trabalho. Como a professora Viane falou, eu sou historiadora, né? Então a cabeça pensa onde os pés pisam e os meus pés estão na história e nas ciências sociais. Né? E nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, né, de como que começou esse ativismo no Brasil, né? Enquanto historiadora, né, nós sempre defendemos que é sempre muito importante nós nos preocuparmos com as vozes do presente e do passado e que toda história é uma história do presente, né? Nós falamos agora desse ativismo de mães, de autistas, né? Porque eu acredito que o ativismo ainda é algo necessário nos dias de hoje, né? Não há mudança, não há delineamento de políticas públicas, não há avanços legais, não há efetivação dos direitos sem uma participação intensa, né? E de forma coletiva dos grupos que estão envolvidos. Então, nesse capítulo, eu apresento brevemente, né? Como que esse ativismo começou no Brasil. Eu apresento 3 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, que tiveram uma participação muito importante nesse processo. Eu escolhi não por importância, mas por uma questão cronológica, né? Estão ali naquele primórdio do ativismo.
Posteriormente, eu falo um pouquinho da importância da internet, né, para o ativismo, porque, embora muitas vezes a gente critique a internet por ser um espaço, muitas vezes, não democrático, né, em que as pessoas muitas vezes sentem a vontade para agredir as outras, né, mas também há questões importantes, né, e eu acho que no caso do autismo, a internet, no Brasil, ela teve um papel para unir pessoas, né? Da mesma forma que está unindo nós aqui, nós com a Fátima, que está na Holanda, né? A internet teve esse papel importante também na história do ativismo do Brasil. Né? E vou falando rapidamente ali em relação à lei Brespiana, né? Como que foi ali o papel dos familiares para o delineamento dessa lei, né? Que é um marco na história da cidadania das pessoas autistas no Brasil. Então, assim, de um modo geral, o que pode se esperar desse capítulo, né? É um apanhado bem breve, né? Porque é uma história muito mais intensa, muito mais profunda, né? Mas de como é importante, né? Se assim, se o que nós temos hoje ainda é pouco ao que nós podemos, em relação ao que nós podemos ter, não podemos ignorar quem lá na década de 80, na década de 90, começou esse trabalho, né? Legal, Bruna. Inclusive, eu não poderia deixar de mencionar, inclusive a professora Cláudia, acho que está aqui, nós perdemos recentemente um ativista na causa, um grande nome aqui em Curitiba, o senhor Newton Salvador, e a qual, inclusive, dedico este evento a ele e todos os familiares. E no teu livro você fala, assim, sobre a importância da militância, sobre o avanço nas questões sociais, legais, eu diria até no avanço da saúde, né, dos autistas. Então, deixo aqui, eu lendo o seu artigo hoje pela manhã, me lembrou muito o Newton, porque ele veio a falecer há uma semana, e numa conversa que eu tive com ele, ele falava sobre o medo dele partir antes do filho dele. Né? A ordem natural é que os pais vão antes dos filhos, e ele acabou seguindo essa ordem, mas o medo dele era esse, deixar o filho dele sem saber que mundo que ele ia deixar. Então, eu acho que a militância e cada vez mais as vozes das famílias é muito importante. E o teu artigo contribui muito para isso, Bruna. Obrigado, viu, pela sua construção e apoio. Imagina, eu que agradeço e eu queria só enfatizar que eu tive o prazer de conhecer o Newton e ele foi muito importante na minha pesquisa porque eu fui na ALEP, na Assembleia Legislativa, e uma das mães que eu entrevistei na minha tese, né, no caso que é a Antônia, eu entrevistei por causa dele, que eu falei da minha pesquisa para ele, ele falou assim, nossa, que trabalho bonito. Daí ele falou assim, olha, vou falar uma coisa para você, vó é mãe duas vezes. Então tem uma pessoa que você precisa entrevistar. E daí foi a Antônia, e enfim, né, sou muito grata a essa mediação que ele fez, não apenas para a construção do meu trabalho, mas também porque a Antônia acabou sendo uma companheira de todas as horas. Obrigado, Bruna. Eu vou passar a palavra agora à professora Flávia Turim, que traz no terceiro capítulo do nosso livro o autismo, uma abordagem neuropsicológica. Faço a mesma pergunta, professora Flávia, o que a gente pode esperar desse seu artigo? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos. Obrigado. Esse capítulo nasce também, né, de uma questão clínica. Eu venho na área de necessidades especiais, avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica, e sou terapeuta cognitivo-comportamental. O autismo, né, na minha trajetória, veio como mais uma, não é a única demanda que eu atendo, mas é uma demanda que veio alta e vem dentro de um contexto diferente. As pessoas que chegavam a mim eram geralmente porque tinham uma situação, tendo cut, né, automutilação, e aí vinha para entender o que estava acontecendo. E aí era uma pessoa, aí eu precisava fazer, a gente chama de análise funcional, né, olhar os casos, porque se confundia com quadros de obsessão, de toque, de depressão. Então, eu precisava olhar para
ajudar nessa avaliação neuropsicológica funcional, a pergunta principal: o que é realmente o espectro? Quando a gente tira as comorbidades, como deficiência mental, epilepsia. Então, assim, porque eram os casos que vinham para mim, a maioria não tinha deficiência intelectual ou dificuldades graves no desenvolvimento, no sentido cognitivo, mas eles, cognitivos sim, né, no sentido de eles conseguiam escola, adaptar-se, tinham até boas notas, mas havia sofrimentos intensos, inclusive com ideias suicidas. E aí eu precisava entender o que é, né? Aí eu parto da avaliação neuropsicológica e da REAB, né? Da reabilitação neuropsicológica. Então, entender o que é o autismo, entender o que é essencial, né? Porque são quadros que muitas vezes eram tão sutis, né? Mas geravam tanto sofrimento para aquela pessoa. Lidar com essa diferença, com essa habilidade de negociar, de entender, tinham respostas não habilidosas, eram excluídas, entravam em comportamentos agressivos. E aí, esse capítulo fala muito desse contexto neuropsicológico. O que, se eu retiro o transtorno grave da linguagem, da deficiência mental, eu vou olhar para aquele paciente? Como que chega até a mim? E o que eu vou observar, né? E o capítulo traz muito isso. Entender o processamento da informação cognitiva, afetiva, que a gente vai chamar de cognição social, que começa lá com Baron Cohen, quando ele propõe a teoria da mente, né? As várias hipóteses que a gente tem sobre o que seria o perfil neuropsicológico do autismo. E o capítulo vai trazer esse aspecto muito para ajudar as pessoas que muitas vezes recebem uma demanda enorme e eram adolescentes, crianças, até adultos, que passaram por um monte de situações que o autismo esteve presente, mas que nunca foram diagnosticados, né? Nunca foram aferidos, né? E são quadros que cada vez está aparecendo mais, quadros de autismo entre aspas, leve, né? Sem atrasos no desenvolvimento significativo, mas com dificuldade na leitura de emoções. Então, esse capítulo, ele é um passeio mesmo por pensar como o autismo pensa. E aí, quando eu consigo pensar, ou seja, quando eu consigo ter empatia, né? O autismo tem a falha disso, mas eu, terapeuta, eu vou ter empatia, ou seja, eu vou me colocar no lugar do outro para trabalhar as informações, as necessidades daquela pessoa. Então, é esse olhar que o capítulo traz, né? As diversas teorias, né? A teoria da coerência central, teoria das funções executivas, e a teoria hoje que é muito utilizada, que é da motivacional, né? E aí a gente vai trabalhando dicas também de atenção, memória, percepção, coisas que podem ajudar o clínico, porque muitas vezes, o que eu tenho visto hoje, né, na atualidade, às vezes há uma dificuldade escolar ou uma dificuldade relacional, a escola manda, às vezes, para fazer a avaliação, até antes de passar pela clínica médica, né? E alguns médicos, quando recebem e têm a possibilidade, pedem a avaliação para ajudar na decisão. E eu também trabalho com algumas pessoas, né, algumas crianças com autismo, outros já adolescentes, algumas eu acompanho já há anos, e muito no sentido de ajudá-lo a viver essa experiência. Nenhum desses tem um atraso intelectual, tem alguns que até estavam com mais dificuldade na pré-escola e a partir do REAB, da reabilitação, aumentaram o nível de QI, aumentaram o nível de capacidade de processamento das informações. E aí eu ajudo a trabalhar com esses pais, né? Eu falo, as pessoas saem da emoção para a lógica, eles saem da lógica para a emoção. Então, é o olhar diferente, né? O olhar que eu consigo analisar, né? O perfil daquela pessoa. Então, o capítulo tem essa característica de auxílio.
Acho que mutou o microfone, Flávio. Pode desativar. Acho que agora vai liberar. Isso, estamos te ouvindo novamente, Flávio. Eu acho que a gente só precisa conduzir para encerrar, que senão Não estou ouvindo. vai faltar tempo para a última. Vocês Flávio não está ouvindo? Ah, agora sim. Estamos ouvindo, Flávio. Isso. Uhum. É, Já para a gente conduzir, encerrando a sua fala? Eu queria, Flávia, parabenizar, eu estava lendo também seu artigo, eu acho que a forma como você traz esse tema é muito clara. Quando você traz exemplos, aquele caso da menina do presente, em que você fala do controle inibitório, de flexibilidade. Então, acho que eu achei muito, muito legal esse caso. Então, acho que quem lê vai ter, independente da proximidade do tema, vai ter uma facilidade muito boa devido à forma como você traz isso no livro. Então, parabéns pelo seu artigo e pela contribuição. Se a gente consegue Então, dentro da avaliação neuropsicológica, o que a gente considera, né, funcional? Se a gente consegue pegar mais cedo, quanto mais cedo a gente avalia, mais é a flexibilidade de mudança. E a gente pode trabalhar estratégias de intervenção precoce. Muitas vezes, quando chega lá, nessa fase, já está tão perseverativa, e é uma das características deles principais é a ausência do reforço social, né? E aí a gente precisa reorganizar. Passar para a crise, Flávia, senão a gente vai ter problema, porque a plataforma tem um tempo. Tá bom, então. Finalizou. Mas obrigado pela sua contribuição. Gostaria de passar, então, a palavra agora para a professora Cristiane Cubassi. Inclusive, quero mandar um beijo para o pessoal da SEMPA, lá, que está nos assistindo em peso. Cristiane, você fala nesse 5º capítulo sobre a eficácia das intervenções baseadas no ensino estruturado, né, para o desenvolvimento das pessoas com TEA. Queria que você explicasse um pouquinho sobre a proposta do seu capítulo, por gentileza. Bom dia, Jean. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Tá bom o som? Estamos ouvindo bem. Primeiramente, eu gostaria de falar de onde eu venho, então, né? Eu sou educadora especial e eu tenho um centro de atendimento para pessoas com autismo aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Mundo Novo já está completando 10 anos e eu fico muito feliz em passar um pouquinho do que a gente faz aqui no Mundo Novo para vocês também. Nesse capítulo, então, eu vou apresentar como o ensino estruturado auxilia no desenvolvimento das pessoas com transtorno do espectro autista. E esse modelo fala que o ambiente organizado, que o ensino com estrutura favorecem a aprendizagem das pessoas com esse diagnóstico, levando a um maior controle comportamental por considerar as suas características e os seus estilos de aprendizagem. E para evidenciar como o ensino estruturado auxilia no desenvolvimento dessas pessoas, nós realizamos uma pesquisa junto aos pais que frequentam o Mundo Novo e com os filhos com o diagnóstico de autismo. E nessa pesquisa, os pais elencaram quais as maiores dificuldades encontradas pelos seus filhos antes de iniciar as intervenções e também quais as melhoras que tiveram após a intervenção. Essa pesquisa foi realizada com 56 pais que têm filhos com esse diagnóstico, totalizando uma amostra de 57 pessoas, 57 porque tinha irmãos. Então, 56 pais participaram e o total da amostra foi 57 filhos. Quanto à análise dos resultados, as principais dificuldades encontradas pelos pais antes do início das intervenções, das terapias, identificadas nessa pesquisa, foram falhas na comunicação, problemas comportamentais, dificuldade em conteúdos pedagógicos, dificuldades no brincar e ansiedade. Essas habilidades foram desenvolvidas no Mundo Novo através do ensino estruturado, fazendo uso de dicas visuais, através de objetos concretos, fotos, pictogramas, cartões com escritas,
que auxiliam no que é exposto, né? Uma vez que a maioria das pessoas com autismo são pensadores visuais. E também a gente trabalha através de uma organização do ambiente e das atividades, e para que a pessoa saiba o que espera dela naquele ambiente. E fazendo uso da área de transição, com a agenda da pessoa, com a área de trabalho individual, onde são ensinadas as habilidades novas, né, que essa pessoa precisa aprender. Depois, a área de trabalho individual, em que a pessoa faz essa atividade de forma independente, sozinha. A área de brincar e a área de relaxamento. Mas como a Flávia falou um pouquinho também, é muito importante, antes de começar essa intervenção, a gente fazer uma avaliação, né? Para isso, a gente pode recorrer às avaliações formais, como o PEP-3, que é utilizado aqui no Mundo Novo, e também as avaliações informais. Qual a importância dessa avaliação? É verificar qual o nível de desenvolvimento dessa pessoa, quais as habilidades que estão emergindo para começar esse plano individualizado dessa pessoa, como que ela se organiza, quanto tempo permanece numa atividade, numa tarefa, numa brincadeira, e quais são os seus interesses, porque a gente vai utilizar esses interesses para o engajamento na tarefa. E, tendo em vista todos esses pontos observados, nesse capítulo fica muito claro a importância da intervenção adequada para o desenvolvimento das habilidades das pessoas com autismo. E o ensino estruturado, como a Viviane falou muito bem, né, baseia-se em evidências de que existe potencial em todas as pessoas, desde que haja um ambiente organizado e que considere os estilos de aprendizagem dessa pessoa. E o resultado da pesquisa realizada aqui no Mundo Novo, junto aos pais, confirma essa ideia, tendo em vista os avanços percebidos pelos pais após um período de intervenção. É isso que trata esse livro, esse capítulo. Convido a todos para fazerem uma ótima leitura. Parabéns. Obrigado, Cristiane. Obrigado pela sua contribuição. Parabéns pela sua explanação. Obrigada. Gostaria de convidar agora a professora Sandra. Deixa eu liberar aqui. Sandra, agora sim, o pessoal do SEMPA está aí animado. Essa fala está em peso. Oi de Porto Alegre, oi da Holanda, oi de tantos lugares. Curitiba. Professora Sandra, eu achei muito interessante o tema do seu capítulo e queria que você falasse um pouquinho para a gente, que ele chama Mostre-me o Significado, Ensino Estruturado Crítico. Por que esse nome e o que a gente pode esperar um pouquinho do seu artigo? Vamos lá. Veja lá, quando a gente pensou, a doutora Viviane nos convidou para participar desse evento, eu só podia falar sobre o SEMPA. O SEMPA é o Centro de Potencialização da Aprendizagem. É um sonho antigo. Eu cheguei aqui, eu sou de Recife, mas adotei Petrolina como a cidade do meu coração. E há 7 anos a gente iniciou um trabalho. O Nordeste, as coisas são muito mais difíceis. A professora Viviane dá uma contribuição ímpar aqui em Recife, trazendo cursos, trazendo aperfeiçoamentos. E há 7 anos atrás a gente iniciou o trabalho e é engraçado, a gente conseguiu trabalhar com crianças de 10 anos, 12 anos, 14 anos, 7 anos. Eram crianças que chegavam já velhinhas, se a gente pensar que a gente precisa iniciar um atendimento precoce. E foi um trabalho muito árduo, porque assim, você trazer inovações, você desbravar coisas que não existiam, é muito difícil. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a nossa equipe aqui, aos nossos amigos, porque sem eles a gente não teria conseguido continuar, e a gente pegou um período do nosso país muito difícil. Ainda teve isso aí, tá certo? E, assim, no capítulo, a gente fala
exatamente disso, dessa trajetória que foi construir o SEMPA, as pessoas que passaram pelo trabalho da gente e a importância do ensino estruturado. Então, como ele consegue mostrar e retratar, e essa coisa de você dar previsibilidade, você organizar um ambiente, você fazer essa leitura visual para que as pessoas compreendam. E assim, dos velhinhos que iniciaram com 7 anos, com 10 anos, hoje eles têm vida independente, hoje com 14, 13, 10 anos, parece tarde, mas estão sendo alfabetizados, e esse ano a gente colhe um fruto maravilhoso, que são das crianças precoces. Então, mesmo nesse ano de pandemia tão difícil para a gente já começa a colher os frutos do trabalho de 7 anos, de tudo que a gente plantou. Então, as crianças que chegam para a gente hoje são crianças de 1 ano e 8 meses, de 2 anos, antes de 3 anos de idade. Então, assim, a gente consolida um trabalho, a gente consolida uma credibilidade na cidade e na região. Quer dizer, a gente mostra que o trabalho da gente é um trabalho eficaz e a gente mostra com o trabalho, né? É isso que eu digo aos pais, tá? Não existem fórmulas mágicas. Existe trabalho, trabalho, estudo, trabalho e trabalho. Não tem outro caminho. Quer dizer, como a professora Viviane falou, não há cura. Então, a criança é uma pessoa que tem um cérebro que funciona de forma diferente e precisa ser respeitada. Então, quando a gente usar as abordagens, a gente não pode esquecer os estilos de aprendizagem. E quando eu me retratei a isso, é porque a gente foi para os Estados Unidos, né, para a universidade, e assim, meu inglês é parco, tá? E eu conseguia compreender com o Tite. Então, eu digo, ó, se eu consigo compreender... Está tão visual, né, Sandra? É muito visual. Então, veja, eu consegui atender uma criança americana com autismo com esse modelo. De como é que a gente não vai conseguir isso? Então, assim, eu passo uma verdade e uma verdade que eu realmente acredito. Então, a gente está se aperfeiçoando, a gente está estudando e a gente não vai parar. E eu só tenho a agradecer, assim, primeiramente a Deus, a oportunidade de ter construído isso, que não é para mim, tá certo? E as pessoas que nos ajudaram, a professora Viviane e todas as pessoas nesses 7 anos que nos ajudaram aqui e continuam fazendo parte do trabalho. Só agradecer. Que lindo. Sandra, obrigado, muito obrigado pela sua contribuição. Inclusive, no seu capítulo, você deixa bem claro, isso é aprendizagem contínua. Exato. Né? A gente precisa, o estudo é constante. E para quem gosta de livro com foto, igual eu, bastante figura, o capítulo da Sandra é um deleite, porque tem muita foto, tem muito material visual, agenda, suporte. Então, é um deleite as fotos que vocês terão acesso aí no capítulo da professora Sandra. Obrigado mais uma vez. É o Tite com 5 estrelinhas, o Tite lá de Santa Maria da Cris, o Tite da Sandra lá em Petrolina, da Junara em Santa Catarina, é Tite top. Legal, vamos passar a palavra agora à Junara Jordão, que ela traz aí o relato de uma mãe, né, falando um pouquinho sobre desde o diagnóstico até as intervenções. Junara, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, na contribuição do livro, e passando a palavra que eu fiz aos demais, o que a gente pode esperar do seu capítulo? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês, né? Pessoas que têm ensinado bastante essa caminhada do autismo para a sociedade. Então, eu me chamo Junara, eu sou educadora, tenho formação em letras, né? Português e inglês, especialização na área do autismo e tantos outros cursos que a gente vem acumulando durante os anos, né? Então, são 7 anos de caminhada com autismo, sou mãe do Otávio, ele é que deu início a tudo isso, essa trajetória, e o que eu tenho a contribuir com vocês, né, para o livro, nesse capítulo, é falar que o ambiente domiciliar, propiciando, né, uma aprendizagem significativa, a gente usou a abordagem TEACH para estruturar a nossa casa. Então, a gente tem, no ambiente domiciliar,
o que vocês presenciaram com a fala, né, escutaram na Sandra, falando no ambiente clínico, terapêutico, na escola, a professora Cris também, eu tenho dentro da minha casa. Então, por questões de logística, não temos no extremo sul catarinense profissionais na área do autismo que trabalhem com a metodologia INTIT. Então, no momento que eu tive contato, eu resolvi aprender, buscar e trazer esse método, essa metodologia para ligar com as outras práticas também, como a Viviane acrescentou ali, que não se trabalha sozinho, então a gente vai precisar, às vezes, ter multiprofissionais com teorias diversas, mas buscando esse desenvolvimento da criança. Então, a minha casa, a nossa casa, ela tem os ambientes de aprendizagem. Então, a gente tem um quarto, que a minha filha, que é gêmea do Otávio, a Olivia, nomeou de o quarto de brincar. Então, é nesse quarto onde a gente tem os espaços do 1 a 1, que é onde a gente ensina as habilidades novas. O Otávio faz uso de um sistema de trabalho de pareamento de imagem, então ele vem na mesinha, pega figurinha, se desloca até a estante, traz a atividade para a mesa, para a gente trabalhar as novas atividades com ele. Pode ser acadêmica, pode ser um brincar, pode ser um dominó, é aquilo que a gente for trabalhar no dia, né? Então ele desenvolve isso no 1 a 1, ele tem a parte também que ele faz o brincar independente, então ele senta, ele executa sozinho. Então foi uma das minhas procuras pelo TIT, foi poder ver o meu filho desenvolver coisas sozinho, eu sentia falta disso, porque eu seguia uns programas em água e eu via assim que eu não sentia um feedback positivo nele independentemente. Era sempre com ajuda disso, ajuda daquilo. Eu disse, meu Deus, meu filho não faz nada sozinho. Então, a partir do momento que a gente começou a disponibilizar um espaço, né, tudo vindo primeiro com uma avaliação, né? Então, é feita uma avaliação da criança para saber que nível que ela está, qual é a prontidão dessa aprendizagem. Então, a partir disso, a gente modelou as atividades. Então, eu crio atividades, o meu esposo cria atividades, a gente desenvolve em casa, com muita coisa reciclada e temos levado isso para a escola também, porque não é só na casa, né? Então a criança ela fica 4 horas do dia na escola. Agora nesse momento de pandemia não, mas nos anos anteriores sim. Então na escola o Otávio tem sistema de trabalho, o Otávio tem agenda. Então a gente mudou muito a perspectiva da escola com relação à criança com autismo, né? Não é porque não fala, ele não se comunica, né? Ele se comunica sim, né? Ele usa uma pasta de comunicação, ele tem voz, meu filho tem voz. Ele consegue, hoje, né, esse ano, então de um ano para cá, foi quando a gente escreveu, né, todas escrevemos praticamente há um ano, mudou muita coisa, né, no que eu coloquei, no que eu postei, né, publiquei ali no livro, no capítulo, né. Então, o Otávio atualmente usa uma pasta de comunicação, ele se desloca para os lugares com aquela pasta, ele faz pedidos, ele reclama, ele pede para ir embora. Então, a gente está mudando bastante, a pasta está dando bastante atributos, ele já está conseguindo, está ficando mais robusta, então eu estou conseguindo conversar, estou passando para um sistema de comunicação mais robusto, o tablet, né? Então, assim, tudo muito incentivado, eu estou muito apoiada. Eu acho que na minha contribuição nesse capítulo é mostrar para as mães que a gente pode fazer, sim, da casa e da escola um ambiente de aprendizagem, né, significativa. Então, os apoios visuais, eles são muito presentes aqui em casa. O Otávio faz uso de sistema de atividades, então no banheiro, escovar os dentes, tomar banho, se trocar. Então, às vezes as pessoas vêm me visitar e dizem assim, nossa, aqui na casa da Junara e do Emerson, a gente pode ficar tranquilo, porque está tudo certinho, a gente sabe o que tem que fazer em cada lugar. Eu não vejo isso como crítica, né? Para todo mundo, organiza todo mundo. Ela diz, eu tenho uma prima muito engraçada, e ela diz assim, nossa, aqui é muito bom, a gente sabe o que tem que fazer, tá tudo muito certo. E eu digo, tudo muito organizado, mas não é que precisa desse ambiente, né? Então, o Otávio, ele executa tarefas, ele leva reciclagem, ele leva roupa suja, ele seleciona, ele dá alimento para os animais da casa, a gente tem uma calopsita, um gato, tinha a nossa cachorra, então, assim, tudo para as crianças, tudo é uma aprendizagem, né? A nossa garagem, ela não é uma garagem para pôr carro. Lá a gente tem um trapézio, a gente tem bola de pilates, a gente tem trampolim. Então, o Otávio faz
toda a parte sensorial também, tudo estruturado, né? A gente busca profissionais de lugares diferentes, então o Teach me proporcionou isso também, buscar na internet outros profissionais, então eu vou atrás de educadores físicos, né? Coach Dave e outros tantos que eu olho, procuro, aprendo, levo para a escola todas essas estruturas. Então, a minha fala hoje, né, e essa fala do livro, é dar voz para as mães, né, que às vezes a gente está ali invisível, a gente trabalha, a gente faz, a gente pode, a gente precisa acreditar no potencial nosso, né, e no dos nossos filhos também. Então, assim, no momento de pandemia, eu posso acrescentar e dizer para as mães que em qualquer momento, na casa, numa rotina familiar, a gente pode ensinar, não se preocupem. Ensinem a não escovar os dentes, ensinem na hora da refeição, na hora que você vai sentar para brincar com a sua criança. Então, não se preocupa se a escola está fechada, né? A casa é um ambiente também que a gente pode ensinar. E trago ali ilustrações do passo a passo, faço um relato familiar desde o início até o fechamento do diagnóstico, as intervenções, o porquê delas, né? Então, é isso, é trabalhar em equipe. A família tem que aprender, eu acho que está presente na fala de vários profissionais, o papel da família, né? E assim, o meu esposo, ele me ajuda bastante, quando não é ele, sou eu, a gente aplicando, né? E só não gosta de fazer os registros, eu disse para ele, eu vou ter que falar que você não gosta de registrar, mas é isso, é contribuir, então, né? Que a minha fala possa trazer isso para as famílias, né? Sou muito grata de participar aqui, conheço vocês todas, eu não sou uma pessoa muito de visibilidade, assim, nas mídias sociais, mas eu conheço vocês já de muito tempo e admiração, tá? Então fica um abraço do extremo sul de Santa Catarina para vocês, tá? E obrigado por terem dedicado e dedicando as suas vidas, né? Uma causa tão nobre, que o meu filho possa responder isso também, tá? Um abraço. Nara, obrigado pela sua contribuição, obrigado pela contribuição nessa obra. Acho muito legal no seu livro, no seu artigo tem muitas fotos, né? E você fala do relato do Otávio, quando você como o ambiente favorece a iniciativa dele brincar, dele saber, então isso é muito legal. O capítulo realmente muito recheado de ideias e nesse momento, mais do que nunca, o ambiente domiciliar precisa estar estruturado para que a criança consiga se desenvolver. Obrigado pela sua contribuição. Jean. Obrigada. Bom, vamos passar a palavra agora à Cláudia, a professora Cláudia Moraes. Vou liberar seu microfone aqui. E no nosso penúltimo capítulo, ela fala sobre o ensino de habilidades para a vida independente e o uso de atividades vocacionais para jovens e adultos com TEA. Professora Cláudia, obrigado pela sua participação. Um abraço e repasso a pergunta. O que a gente pode esperar do seu capítulo? Olha, primeiro eu quero dar um bom dia e agradecer a todos que estão participando desse evento e também agradecer aos futuros leitores, que eu espero que essa publicação atinja muita gente. Quero te agradecer, Jean, por lembrar o meu grande amigo Nilton Salvador, uma perda muito grande no ativismo, mas que foi com seu papel mais do que cumprido. A minha paixão é educação, eu já era professora antes de ter o meu filho Gabriel, o meu autismo implícito, porque vocês viram que ele já passou aqui algumas vezes e ele não é de vir. Eu acredito que esse é o primeiro evento que ele resolveu participar. E, a partir dele, eu fui buscar minha formação. Então, eu sou pedagoga, sou especialista na educação, na perspectiva do ensino estruturado. Estou terminando um mestrado em educação para a formação de professores. Então, a educação é realmente aquilo que me move e aquilo que foi essencial para a vida do meu filho, que hoje tem 32 anos e a trajetória inicial do autismo, né, no Brasil, e ela não foi nada fácil. Agradeço a Viviane pela oportunidade de, pela segunda vez, dividir uma publicação com ela. Espero que venha muitas mais, porque os assuntos não se esgotam dentro do ensino estruturado. A minha primeira preocupação ao escrever esse capítulo era focar nos adultos, porque no Brasil a gente não tem quase publicação sobre esse público e as publicações em relação ao mercado de trabalho e a permanência nesse mercado, elas também
são raríssimas e muito focadas em determinados centros, como os grandes, São Paulo, Rio. Então, a gente tem uma amostragem muito pequena. Dentro dessa pesquisa, eu me deparei com um site que se chama Employer Autism, e ele diz que nos Estados Unidos, apenas 6% das pessoas com autismo têm algum tipo de emprego. Muitas vezes esse emprego não é período integral e não recebem salários equivalentes ao que eles poderiam receber. Em contrapartida, na mesma época, veio uma outra pesquisa da Europa que dizia que entre 76% e 93% dos autistas na Europa também não estão trabalhando. Então, no Brasil, a gente não tem nem essas estatísticas. E pelo que a gente acompanha no nosso dia a dia, acredito que esses números sejam até maiores. Mas esse público é totalmente desassistido e é pesquisa aberta para qualquer acadêmico. Então, uma das coisas que eu espero com esse capítulo também é atingir essa parte acadêmica para que se esforcem em pesquisas para esse público, porque no ensino estruturado, no TEACH, a gente educa ao longo da vida. Essa educação ela não cessa, ela apenas progride, ela se modifica. No meu capítulo, nós vamos falar sobre habilidades para a vida independente, que é assim, uma prioridade para quem quer se manter no mercado de trabalho. Eu espero também que as famílias, ao lerem esse capítulo, se conscientizem que tudo começa dentro de casa e que se você quer criar habilidades para a vida independente e se você quer que seu filho esteja no mercado de trabalho futuramente, você precisa começar na infância e em casa. Eu pretendo também, com esse capítulo, que a escola ela absorva o seu lugar, de que atividades vocacionais, atividades estruturadas, elas devem estar na escola, principalmente para aqueles que estão no ensino médio. A gente inicia na infância e dá esse boom no ensino médio para preparar, através de orientação vocacional, esses jovens para o mercado de trabalho. E eu espero que a sociedade consiga enxergar que essas pessoas têm dons variados, têm capacidades infinitas e que o problema não está com eles, está conosco, que não sabemos como lidar com eles, como promover esse trabalho, como assistir esse trabalho. Então, eu espero que vocês gostem da leitura e que, de alguma forma, eu e Gabriel tenhamos contribuído com mais essa obra. Obrigada, Jean. Obrigada, Cláudia. Cláudia, muito obrigado. Obrigada, eu acho muito importante, na conclusão, exclusive, do seu capítulo, você fala sobre a falta de estudos, né? E eu não sei se todos que estão aqui sabem, mas o Grupo Educacional Policívitas promove anualmente um congresso interamericano e a gente sempre procura trazer o tema do autismo na vida adulta, porque é um tema ainda muito deficitário em pesquisas, então acho um pontapé muito inicial essa tua iniciativa e com certeza vai contribuir para futuros estudos. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Bom, finalizando aqui nosso capítulo, nosso livro, nosso 9º capítulo, a gente tem a doutora Fátima De Quoit falando sobre autismo na Holanda. A doutora Fátima, ela traz questões sobre políticas públicas, inclusão. Eu queria que a doutora Fátima falasse um pouquinho sobre o que a gente pode esperar, né, sobre essa realidade, é muito diferente da nossa. O que você traz nesse seu capítulo? Obrigado pela presença, professora. Obrigada a você, Jean, a todos vocês. É um prazer enorme, uma honra, né, estar falando aqui da Holanda para vocês, que eu tanto admiro aí no Brasil. E eu gostaria de dizer que, na verdade, a minha formação inicial é a de jornalista, comunicação social, e foi a partir da maternidade atípica, a maternidade do Edinho, meu filho autista de 24 anos, vai fazer agora, que eu entrei no mundo do autismo.
e eu resolvi estudar autismo. E eu me especializei em desenvolvimento e comunicação, que já era a minha área. Então, eu juntei duas atividades que eu amo e faço muita redação de textos. Já tenho um livro publicado na Holanda, que, se Deus quiser, será traduzido e publicado no Brasil em breve. Enfim, a minha participação nesse livro, que é um projeto que a Viviane, tão querida Viviane Leão, que me apresentou, e eu não podia negar, né? Assim que eu soube do projeto e de tudo que ia acontecer, eu quis participar, e de uma maneira bem original da minha carreira como jornalista, levando informação. Nada no meu capítulo foi totalmente pessoal, mas foi bastante informativo, do jeito que o autismo é na Holanda. E, a princípio, a gente pensa, poxa, a Holanda, um país tão pequeno, né? O que vai trazer de interessante? Na verdade, a Holanda é uma das referências internacionais quando a gente fala de autismo. E foi isso que me estimulou tanto a levar o meu conhecimento adquirido nesses 35 anos de Holanda, eu moro aqui há 35 anos, levar para o meu país de origem, né? Levar para o Brasil. E desde o histórico, porque a história, e a Bruna vai confirmar isso, a história fala muito de um lugar, das pessoas, de um país. E o histórico do autismo na Holanda é bem ilustrativo para a posição como referência e como um país de pessoas muito pragmáticas, né, que estão sempre pensando no amanhã, estão se preparando, estão se antecipando. Fora isso, a gente não pode falar para o Brasil sobre autismo sem comentar sobre as políticas públicas, que é algo emergente, né, e urgente no nosso país, para conseguir tanta coisa bacana que tanta gente já está fazendo, entre outras vocês, com esse projeto que, se Deus quiser, pode ser traduzido também e trazido aqui para a Holanda, de tanto conhecimento, tanto expertise que vocês trazem. Não é só isso, a gente tem que colocar tudo isso em ação. E através de políticas públicas, a gente pode conseguir isso no Brasil também. Então, essa parte eu acho importante ser comentada, e foi o que eu tentei fazer, explicando como se dá essa parte de políticas públicas para a pessoa com deficiência, e mais especialmente, né, sobre o autismo, as políticas públicas para autistas, como se acontece isso aqui e se não tem algum jeito dos brasileiros se inspirarem nesse modelo e aplicarem também no Brasil. Eu falo do diagnóstico precoce, como isso é importante. O diagnóstico, que é uma ferramenta, né? A gente sabe que é uma ferramenta, não é um rótulo, e nem tem vontade de estigmatizar uma pessoa, mas tem vontade de fornecer isso, a intervenção precoce, que meus colegas já falaram antes de mim, como é importante a gente já começar, logo depois da avaliação do diagnóstico, já começar com o tratamento. E entrando no tratamento, aqui na Holanda a gente fala sempre de tratamento multidisciplinar. Está interligado ao outro e tem tanta coisa que vai ser importante. Além da metodologia, por exemplo, né? O TEACH, por sinal, é uma das metodologias mais usadas para os autistas ainda hoje na Holanda, o que é sensacional, e várias outras também. Tem o fato da gente dar muita importância, quando fala de tratamento, não só ao autista, mas à família como um todo. Com isso, a Holanda oferece também a possibilidade de acolher a família, acolher os irmãos e os pais, o que é uma coisa maravilhosa. Eu falo sobre a inclusão, sobre a necessidade, né, de tanto o modelo regular quanto da educação especializada, que atualmente é também uma grande polêmica no Brasil,
Falo das plataformas de apoio tão importantes sempre e que, graças a Deus, estão surgindo cada vez mais no Brasil e aqui já são tão comuns. Dou exemplos de algumas, os links, e que é muito bacana se inspirar nesses modelos. Falo sobre o nosso Cadastro Nacional de Autismo, que é um banco de dados com muita informação importante. E eu sonho com um dia que seja também seja realizado também no Brasil. Falo das moradias assistidas que estão começando também a ser criadas no Brasil, por enquanto ainda iniciativas privadas, mas que podem ser tanto ter esse caráter privado, quanto o social, sendo amparadas, sendo custeadas pelo governo, através das políticas públicas que eu falo anteriormente. As moradias assistidas, seguindo o que a Cláudia, minha amiga querida, Cláudia Moraes, também falou sobre o autismo adulto, é imprescindível na vida do autista adulto, que infelizmente não vai chegar à independência. A gente tem que ser realista, a gente está fazendo de tudo para eles se desenvolverem ao máximo, conseguirem obter independência, mas a gente sabe que um grande grupo vai precisar das moradias. E o que são, como fazer, como conseguir, quem trabalha na moradia, como ela funciona. Tudo isso eu explico também no meu capítulo. E termino com aquilo que é tão importante também quando a gente fala em autismo ao longo da vida, que é a inclusão social e no mercado de trabalho. Claudinha também falou sobre o mercado de trabalho ainda está muito limitado para os autistas adultos. Aqui também a taxa é um pouco maior, me parece que, se não me engano, 33% dos autistas adultos com algum tipo de funcionalidade tem algum emprego. Nem todo o emprego é remunerado para eles, e é nisso que a gente está trabalhando agora. Mas tem, sim, muita coisa que pode servir de inspiração, de exemplo, para também no Brasil começarem a estimular esse tipo de emprego, como o autista vai conseguir um emprego, onde ele possa exercer aquele desejo, né, básico de todo cidadão, a sua cidadania. Então, é basicamente isso, falando como o autismo, num país pequeno, mas civilizado e tão organizadinho, está ainda conseguindo encontrar seus direitos e esse desejo tão importante do autista se sentir bem e útil na sua vida. Mais ou menos isso. Espero que todos gostem. Estou muito animada. Viviane, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Parabéns a todos, meus colegas coautores. Fantástico, Fátima, sabe? Porque é bem que tu disseste, né? Que o teu capítulo sirva de inspiração. Porque temos tantas dificuldades aqui no Brasil, e que bom é olhar e ver que é possível, né? Que os nossos sonhos, a gente aqui ligada a essa área, tenho certeza que a gente compartilha esses sonhos, né? Que a Fátima traz. Imagina, o filho da Fátima tirou a carteira de motorista, fazendo autoescola específica para crianças com transtorno de espectro autismo. Isso é um sonho. Mas quando a gente vê que isso é possível, né? Isso muda a nossa perspectiva. Então, acho que a grande contribuição do teu capítulo é mostrar para a nossa realidade brasileira que é possível, né, Cláudia? Bacana. Obrigada, Vivi. Eu que te agradeço. Doutora Fátima, obrigado. Eu vou ser redundante aqui. Acho que se eu pudesse definir seu capítulo em uma palavra, seria inspiração, realmente. Acho que a gente consegue, a partir de exemplos daí, enxergar que há possibilidade. O Brasil inicia, tem uma caminhada de história longa, mas um caminho também muito longo pela frente. Eu, em nome da editora Aparecida, estou muito honrado com esse time que a doutora Viviane de Leão conseguiu reunir. Eu acho que esse livro, sendo realmente bem otimista, ele vai ser um marco aí na história do autismo. Eu queria muito abrir o microfone de todo mundo aqui agora para que a gente possa interagir, para que vocês possam conversar com os nossos coautores, mas antes eu gostaria, em nome da Faculdade Policívitas, que é um braço do Grupo Educacional Policívitas, dar mais um presente para vocês, tá?
Para quem não adquiriu o livro ainda, né, falando ainda sobre o livro, ele vai estar disponível a partir da próxima semana na Amazon Brasil, tá? Então, quem comprou pelo Simpla vai ter a sua entrega, a gente vai fazer toda a condução pela editora. A partir da próxima semana, na Amazon, a gente vai divulgar o link nas nossas redes sociais. Então, quem tiver interesse, indicação aí para os seus colegas, amigos, a partir da próxima semana, o livro estará disponível na Amazon. Quem comprou, comprou por um preço bem especial, né? Mas não deixe de adquirir esse belo exemplar que vocês tiveram uma introdução ao longo dessa 1 hora que a gente esteve aqui conversando. Um outro presente que eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês é da Faculdade Policíficas. Nós temos uma pós-graduação em autismo e nós estamos num momento de promocionar esse momento que a gente fala muito aqui em Black Week, Black Friday. A gente gostaria de apresentar para vocês um desconto. É uma pós-graduação que a gente tem 3 ênfases, né, onde a gente traz a ênfase em educação, saúde e assistência social. Eu estou vendo alguns rostos conhecidos aqui, de pessoas que já são nossos alunos. Então, quem já fez, por exemplo, a pós em educação, pode complementar fazendo nas outras ênfases, tendo aproveitamento da disciplina já cursada. Então, é um curso 100% online, com conteúdo atualizado e com coordenação da doutora Viviane e com nota máxima no MEC. Então, tem um diploma de especialista reconhecido pelo MEC na área. O que a gente quer trazer para você é justamente um cupom de 60% de desconto. Então, você consegue fazer essa pós por apenas R$ 80 por mês ou à vista por R$ 600. É um valor muito baixo, é um valor bem irrisório frente ao grande ganho que você vai ter academicamente e profissionalmente falando, né? A doutora Viviane montou esse time da pós-graduação com muito carinho e a gente traz para vocês esse presente aí, um desconto diferenciado de 60%, porque a gente quer continuar sendo referencial na área de formação de profissionais em autismo no Brasil, que é o que a Policíficas vem fazendo já há 23 anos. Dito isso, eu gostaria de liberar então o microfone do pessoal. Vou liberar aqui o microfone de todo mundo. Fiquem à vontade para ativar o microfone de vocês, para que a gente possa conversar. E desde já, meu muito obrigado a todos. Agradeço imensamente a presença, a doutora Fátima, a Bruna, a Junara, a Flávia, a Cláudia, a Cristiane, a todos que participaram desse evento. O microfone de vocês está liberado. Quem quiser fazer uma pergunta, cumprimentar o pessoal, pode ativar, que a gente está à disposição de vocês. Doutor Gilberto Garcias, autor do primeiro... Desculpa, professora. O doutor Gilberto Garcias, geneticista da Universidade Federal de Pelotas, escreveu o nosso primeiro capítulo, que é sobre genética e autismo. E ele acabou de mandar uma mensagem que estava em consulta médica e houve atraso, então ele teve uma intercorrência, tá? Mas ele manda um abraço a todos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O capítulo dele sobre a base genética do transtorno do espectro do autismo está escrito assim, de uma forma bem clara. Obrigado, muito obrigado a todos. Essa palestra vai estar disponível no nosso canal do YouTube. É só acessar Policívitas, youtube.com/Policívitas. Ainda no final da tarde já estará disponível para que vocês possam compartilhar. Mais, muito obrigado. A gente consegue compartilhar nas mídias, nas redes sociais? Sim, a gente consegue subir no IGTV também do Instagram. Então, assim que estiver pronto, eu compartilho o link lá no grupo com vocês e vocês fiquem à vontade para replicar aos seus conhecidos. A Reide está perguntando como é que faz para ter acesso ao desconto e saber mais sobre a pós. No site, Jean? Isso, deixa eu pegar aqui no chat. Isso mesmo, no site policíficas.com.br você consegue saber um pouquinho mais sobre a pós. Lá tem o botão do WhatsApp. Se você quiser fazer uma pergunta direto para o nosso grupo, a gente está à disposição. Tá? Então, a gente pode auxiliar desde o esclarecimento até a conclusão da sua matrícula. A nossa pós-graduação, ela foi organizada com base nas estratégias, com base nos princípios do modelo TEACH. Então, são várias disciplinas bem introdutórias sobre o transtorno, como se identifica, como se manifesta, e aí sobre intervenção, tá? Todas baseadas no modelo TEACH. Então, a forma de organizar o ambiente, a forma de preparar as agendas, a maneira de aplicar o sistema de trabalho que a Junara falou, o Working System, o sistema de trabalho, como estruturar atividades visualmente estruturadas com a professora Cláudia Moraes, né? Pode ter um TCC ou não, tá? No final, para dar a titulação de pós
graduação e é reconhecido pelo MEC. Acho que a gente conseguiu organizar um curso que eu sempre tive uma certa resistência com curso online. Cada vez a gente tem menos, porque a nossa vida agora, né, é assim. Mas o diretor da Policivitas, o Paulo, me convenceu quando ele disse assim: Vivi, os nossos cursos chegam, e ele falou de uma criança autista que morava lá numa aldeia indígena, no Acre, né, Gê? Eu acho que é. Isso mesmo. Contou aquela história. Quando ele me contou aquela história, ele me convenceu. Né? São cursos que, como a gente sabe, a formação no TEACH ela é uma formação continuada, como a Sandra mencionou, né? Então, a gente deve agregar cursos e formações, mas ele é uma possibilidade de a gente chegar onde, às vezes, fisicamente a gente não chega, especialmente agora, especialmente também agora que a gente está numa situação econômica difícil, então também é difícil poder, né, trancar o consultório para ir numa universidade, pagar curso. Então, a gente formatou de uma maneira que possa ser mais acessível. E cada um de nós escreveu um texto. Então, tem textos autorais, tem as referências, tem quiz, tem prova, que é para realmente a gente se certificar que vocês, participantes, estão podendo ter o melhor aproveitamento, né? Então, as aulas estão bem atuais. A gente tem tido um feedback bem bacana dos alunos, né, Jean? Isso aí, professora. E quem tiver interesse, é só acessar o nosso site. A gente tem um botão lá para atendimento instantâneo. A gente consegue esclarecer todas as dúvidas. Doutora Fátima Kênia está mandando um beijo aqui no chat para você. Que minha filha do coração. Eu adotei no coração. A Kênia é uma influencer, uma autista bem famosa no Brasil e todo mundo conhece. Ele é amiga pessoal do Marcos Mion. Enfim, ela é aquela pessoa que está sempre presente e nesse momento ela também está presente. Então, para mim é uma felicidade imensa. Beijo para você, meu amor, Kênia. Bacana, Kênia, que bacana, querida. Obrigada, Kênia. Pessoal, então, muito obrigado a todos. Nesse momento, a gente encerra esse evento de lançamento. Desejo muito sucesso e esperamos nos ver em breve, seja presencial ou virtual, no próximo evento ou livro, quem sabe. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada a todos.